Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Passando aqui para estar falando que estamos em contagem regressiva sobre o fim dos tempos, o fim do trabalho da obra de Deus aqui na terra, aonde o Senhor vai dar descanso a todos aqueles que trabalharam na seara do Senhor. E digo aqui, segundo o que diz as Escrituras, que os cenários, os palcos já estão preparados para esse dia. O dia que o Senhor voltará nas nuvens junto com seu exército de anjos. Assim como está escrito que o anjo do Senhor falou aos discípulos, aos apóstolos, dizendo: esse mesmo Jesus que você vê subindo, você vai ver ele voltando nas nuvens junto com seus anjos. Então sabemos, segundo o que diz as Escrituras, que ele voltará e ele reinará com o seu povo, ou com os seus povos, Ele reinará junto com aqueles que alcançaram a salvação dele. A palavra do Senhor vai falar em Mateus capítulo 24, os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou sinais que intercedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai falar que o Senhor estava ali no Monte das Oliveiras, e quando os seus discípulos teve o interesse de saber que sinais haveria para a sua vinda. Então o Senhor começou a dizer, dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então você já prestou muita atenção o que diz essa palavra? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então tem muitas pessoas por aí que está desapercebido, talvez desacreditada, talvez já ouviu tantas coisas que Jesus, aquele Jesus que há 2000 anos atrás, que morreu na cruz, que ali foi crucificado e ali foi sepultado, aquele Jesus lá aquele Jesus que ressuscitou, aquele Jesus que pregou 3 anos, aquele Jesus que foi batizado no Rio Jordão ali, aquele Jesus que foi para o deserto, aquele Jesus que curou, que libertou, que expulsou demônio, aquele Jesus que andou por cima das águas do mar, aquele Jesus que multiplicou o pão e o peixe. Tem pessoas que não acreditam nesse Jesus, mas eu acredito nesse Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ele veio cumprir o primeiro propósito de Deus. Até os judeus ficaram confusos do que o Senhor fez, mas ali não foi revelado o plano primeiro de Deus. Eu creio assim, que o primeiro plano de Deus não tinha sido revelado, mas revelado tinha sido o segundo plano de Deus, que está lá em Daniel, que ele viu o Filho de Deus ao lado do Senhor, e ele viu também que o Senhor vinha com seus milhares e milhares de anjos. Também lá vai dizer em Zacarias a respeito do Senhor, aí já fala da primeira vinda do Senhor, que ele entraria humildemente montado numa jumenta, e ali
tinha acontecido, como diz as Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo tinha entrado sim em Jerusalém, montado na jumenta, e as pessoas começaram a dizer: Hosana, Hosana, na maiores alturas, Hosana que vem no nome do Senhor. Ele foi aplaudido, ele foi glorificado, ele foi exaltado, assim como as Escrituras diz. Então eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que o Senhor, aquele Jesus que tinha sido crucificado como cordeiro, morreu para perdoar os vossos pecados, é o mesmo que vai vir, com certeza. E nós não podemos duvidar, por isso que a Bíblia fala que nós devemos se acautelar para que não seja enganado. Porque a Bíblia fala: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganará a muito. E com certeza muitos anticristos tinham aparecido nesse mundo, muitos se dizendo, eu sou Cristo, eu sou o Salvador, estou aqui para salvar vocês. Mas todos esses não logrou êxito, como diz as Escrituras. Todos esses não se assemelhou ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles. Então, é certo que todas essas coisas vão acontecer porque o Senhor, Ele disse. Quem conhece o futuro, que sabe de todas as coisas, desde o princípio até o fim, com certeza Ele já deixou isso, em alerta, dizendo: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Muitos mesmo vão ser enganados, e no fim vai dizer: por que eu deixei ser enganado? Por que eu acreditei naquela mentira? Por que eu se desviei? Por que eu se desviei por não acreditar? Muitos vão se lamentar, muitos vão chorar, muitos vão sim se frustrar, aqueles que deixaram o caminho de Deus. É certo que Israel está examinando, buscando para saber se o Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, é o verdadeiro Messias ou não. É certo que nem tudo que Jesus ensinou, falou, foi colocado nas Escrituras. Então tem coisas que aqui nós vamos meditar, nós vamos ler, mas muitas coisas o Senhor tinha falado, muitas coisas o Senhor tinha expressado, muitas coisas o Senhor tinha ensinado, mas o que foi colocado, aquilo que o discípulo lembrou, aquilo que os discípulos viu, aquilo que o Espírito Santo revelou a eles. Então eles colocaram, Você vê mais um pouquinho, aqui tem Mateus que conta os relatos dos acontecimentos quando Jesus estava aqui na terra, e em Marcos vai dizer também, em Lucas vai dizer também, em João também vai dizer os relatos, mas ali foi as experiências que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, os momentos que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, que teve ali o acompanhamento que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, até que ele, até que Jesus Cristo ali morresse ali, e ali deu, quando ele ressuscitou, deu ali início uma nova era, que o Senhor disse que o Espírito Santo desceria sobre eles, e do alto ele seria revestido do poder. E ali começou a era dos apóstolos de Cristo. Aí veio o apóstolo Paulo, um homem instruído, um homem intelecto, um homem eloquente, um homem que se expressava em vários idiomas, um homem que tinha uma pregação que ganhava muita gente, muitas pessoas, e ali você vê o agir de Deus na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Você vê, porque Jesus só veio cumprir as Escrituras, mas quem ia dar continuidade é aquele que ele tinha escolhido, aquele que ele tinha separado. Eu fico imaginando, tem pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, tem pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, tem pessoa que não crê no Novo Testamento, porque não acredita no Novo Testamento, acredita mais no Antigo do que no Novo.
né? Como Paulo ia expressar aquelas palavras de tal forma, né, que ia fazer tão ligação com o que diz o Antigo Testamento. E como os apóstolos de Cristo iam assim ensinar, né, de forma assim como está lá no Antigo Testamento. Ele deu, né, um entendimento mais claro das Escrituras. Ele deu mais ali um ensinamento mais, né, mais simples das pessoas entender. Então, rapaz, não tem como duvidar do que diz aqui. Não tem como duvidar. Não tem como duvidar. E os sinais estão aí de tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha falado. Os sinais estão aí. Não é sobre religião, é sobre salvação. Não é sobre religião, é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, que todos devem se preparar. Como diz aqui, ó, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Como pode uma pessoa saber do futuro e das coisas que no futuro ia acontecer, guerra, rumores de guerra? É certo que naquele tempo haveria guerra sim, tinha guerra sim, Roma sim, sempre estava em guerra com os rebeldes, né, com os bárbaros, né, com aqueles que era contra o poder de Roma, né, a autoridade de Roma. Sim, existia guerra sim, tal. Mas Jesus está falando sobre algo futuro, que você já ficou sabendo da Primeira Guerra, você já ficou sabendo da Segunda Guerra, e as guerras vêm aí montaneamente falando, guerra e guerra e guerra. E hoje nós vivemos também em cenário de guerra. Não que nós estamos, né, dentro de uma guerra, vivendo uma guerra, mas pessoas de outro país estão vivendo um cenário de guerra, vivendo um momento de guerra. Pessoas que já perderam a sua vida. Então, foi o que o Senhor Jesus Cristo disse, que haveria guerra e rumores de guerra. Aí diz: olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então coisas piores estão para acontecer. Diz assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Tudo isso está acontecendo. E tem pessoas que dizem: não acredito no Messias, não acredito no Senhor Jesus Cristo, não acredito, né, na palavra do Novo Testamento. Então, eu acredito. Mas todas as coisas são princípio das dores. Então vos estão de entregar para que sede atormentado, matai-vos e sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Tá vendo? Tudo isso o Senhor já tinha dito. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O código está aí. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este é o Evangelho do Reino, e será pregado em todo o mundo, testemunha a toda a gente. Então virá o fim. Vamos, avante. Só vai vir um fim quando o Evangelho de Cristo chegar a todas as nações. Querendo ou não, vai chegar. Os homens tentando proibir ou não, mas vai chegar, porque assim é a vontade de Deus, né, que o Evangelho seja anunciado ao quatro cantos do mundo. Eu creio que está próximo cada sinal. Isso mostra que Jesus está mais perto de se manifestar a esse mundo, de aparecer a esse mundo, de trazer o juízo a esse mundo. Eu creio. Amém? Se você crê, eu quero falar para você: fica firme. Fica firme com o Senhor Jesus Cristo. Você vai ouvir pessoas distorcendo a palavra de Deus. Pessoa até de perto de você desistindo, falando: eu não creio mais nesse Senhor Jesus Cristo. Eu não creio. Mas tudo isso
a Bíblia já fala que isso iria de acontecer, ou irá de acontecer. Diz aqui: então vos estão de entregar para ser atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa de meu nome. E nesse tempo muitos se escandalizará. Muitos se escandalizará, para você ver. Então é o que está acontecendo hoje, muitos se escandalizando, não está mais acreditando. Pessoas que já desistiu, já parou, já não tem mais fé. Por quê? Porque eu fico ouvindo uma coisa lá, uma coisa cá, e deixa de examinar as escrituras, deixa de meditar. Você tem que meditar nas escrituras e olhar para o tempo, ver se as profecias do Senhor, do Mestre, está se cumprindo. Veja se os sinais estão se cumprindo, se as coisas estão batendo. Tem pessoas que foi transformado pelo Evangelho do Senhor e depois deixou de acreditar. Deixou de acreditar. Pessoas veem o poder de Deus. Quando o nome de Jesus é usado, você vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Isso Jesus está mostrando que o nome dele, sim, o nome dele, sim, tem poder. Ele vive, ele está entre nós em forma de espírito, forma em espírito. A autoridade foi dada a autoridade foi dada no nome dele. Por isso que os demônios submetem a autoridade que há no nome de Jesus. Se não tivesse autoridade no nome de Jesus, demônio ia submeter, demônio ia sair de vida de pessoas, doenças ia desaparecer, pessoas iam ser libertas das bebidas, das drogas, da sarjeta, vida de pessoas seria transformada. Com certeza que não, se o nome de Jesus não tivesse poder. Então eu creio que o Senhor vive, eu creio que Ele vive, eu creio que Ele vive. Então é assim, você tem que crer. Tá difícil, tá cansativo, tá. Às vezes o caminho se torna árduo, sim, mas você não pode desistir, porque a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não importa o tempo que você vai ficar na igreja, não importa os anos, não importa o conhecimento que você adquiriu nos anos de sua vida. A Bíblia fala: se permanecer até o fim. Muitas coisas estão de vir, tribulação, perseguição, muitas coisas, ameaça, tudo. Vai vir para testar, sim, vai vir, né? Mas você tem que manter a sua fé em alta, você tem que continuar, sabe? Avançando. Não pode existir, a guerra ainda continua, nós estamos em guerra. E só quem prevalece é aquele que permanece em perseverança. Tá bom? Então persevera, não perca a esperança. Todo mundo em sua volta está desistindo, todo mundo em sua volta, né, tá desacreditando. Ei, você não pode desacreditar. A Bíblia vai falar no Antigo Testamento que todo mundo saiu do Egito, todo o povo saiu do Egito no dia da libertação. Todos saíram, todos viram o mar se abrir, viu o milagre de Deus. Eles atravessaram em terra seca, estava lá do outro lado, viu o exército faraó se afogando, morrendo, se acabando. Estava no deserto, assim, viu água saindo da rocha, Deus mandou maná, muitas coisas eles viam, porém eles só murmuravam. E no fim, ninguém daqueles que saíram, que murmuraram, que desacreditaram da terra prometida, do lugar do descanso que o Senhor daria a eles, todas essas pessoas ficaram para trás. Nenhum deles entraram. A Bíblia vai falar que entrou foi Josué e Caleb e aquela geração que estava com ele, de pessoas novas. Mas os antigos pais daqueles que desacreditaram ficaram para trás, morreram no deserto. Uns foi foram mortos, né, pela serpente do deserto. Você vê, imagine só, a missão de Moisés era árdua com aquele povo. Mas é assim mesmo. Sempre vai ter pessoas assim. Que vai ver acontecer, porém não vai acreditar. Então você tem que continuar. Amém? Essa é a palavra de hoje. Você tem que continuar.
Que Deus abençoe sua vida de forma grande e poderosa. Tá bom? Que você, né, se fortalece. Você se fortalece. Você se fortalece. Você se recupera. Tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.